Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Na cidade de Cafarnaum, num dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem." E a fama de Jesus logo se espalhou por toda a parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, estamos no quarto domingo do tempo comum. E nesta caminhada do tempo comum, como nós já sabemos, a gente vai acompanhando a experiência e a dinâmica de Jesus no seu contato com as pessoas e, sobretudo, a catequese. Já disse em outros momentos aqui que quando a gente olha para um milagre que Jesus faz, não é só o fato do que a gente vê, mas é muito mais aquilo que ele quer ensinar. Porque tudo que Deus faz, tudo que Jesus faz, tudo que o Espírito faz nessa comunhão perfeita, não é só o fato que a gente consegue detectar. Tudo que Deus faz, Ele ensina, Ele mostra, Ele educa, Ele vai apontando o caminho. É por isso que o fato da expulsão deste espírito impuro não é só o fato extraordinário da mudança da vida deste homem, mas é tudo que decorre disto. Por exemplo, num dia de sábado, nós já sabemos que pela tradição do judaísmo não se faz praticamente nada, principalmente no contexto dos exercícios físicos ou coisas do tipo. No entanto, Cristo vem mostrar que acima da lei está o amor, acima daquilo que se dizia como tradição está a misericórdia. Mas este evangelho traz coisas muito específicas que a gente tem que entender. A primeira coisa, dia de sábado, depois, Jesus entra na sinagoga para ensinar. Por que que seu ensinamento causa um espanto no povo? Porque eles estavam acostumados a ouvirem os mestres da lei falarem o que não fazem e apontarem um caminho que não caminharam. Por isso que a palavra de Jesus tem autoridade e eles se espantam, porque ele fala daquilo que vive. E, apesar de, sobretudo ele é Deus, ensinava com autoridade, não como os mestres da lei. Diante disso, dessa autoridade, uma situação aparente começa a vivenciar ali aquele instante, ou seja, um espírito mau se apresenta e ele grita: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus." Esta parte é, digamos assim, o ponto central desta palavra, que eu vou agora tentar refletir junto.
O mal sabe quem é Jesus de Nazaré. O mal sabe que ele veio para destruí-lo. E o mal, inclusive, apresenta uma qualidade de Jesus, Santo de Deus. Não é de se espantar uma coisa dessa? Como é que um espírito mau reconhece tudo isso? Porque o anjo divisor saiu de onde estava o bem, e ele sabe o caminho de Jesus. É como a gente que sabe o caminho de Cristo, que sabe o que deve fazer, que sabe o esforço que tem que ser feito, que sabe o caminho que deve evitar, mas a gente por vezes se deixa levar pelos caminhos da vida e erra. É parecido com a história de vez em quando da gente. Nós sabemos quem é Jesus, nós sabemos o que Ele é, a missão que Ele faz e o que Ele pede, mas nós evitamos muitas vezes esse caminho, porque não é só saber. Saber, talvez a gente saiba de algumas coisas, mas é reconhecer. E só reconhece quem vive intimamente uma relação com a pessoa ou com a situação. Ou seja, saber nem sempre significa reconhecer. Eu sei que aquele animal ali é perigoso, mas se eu não tenho convivência com ele, ele nunca vai me reconhecer. Os caminhos da vida, por vezes, é assim. A gente sabe o caminho que tem que trilhar, mas a gente não reconhece o caminho porque a gente nunca faz. A gente às vezes tem dificuldade, eu já disse aqui em outros dias, de dar uma lição para alguém porque a gente sabe que não tem condição de dizer. A gente sabe que a falha é grande em relação à nossa vida. A gente tem, às vezes, uma lista de dificuldades enorme. Como é que eu vou dizer, por exemplo, para um filho que evite aquele caminho se você sabe que você mesmo não teve condição de fazê-lo? Ele pode até lhe obedecer, mas uma coisa eu digo, a autoridade é quando a gente diz e faz, e não só quando a gente faz. Ou melhor, quando a gente diz e não faz. Era o caminho dos mestres da lei. No entanto, Jesus, sabendo que o espírito impuro reconheceu, ele não mudou a sua missão, mandou calar o espírito e sair. E aí o espírito sai com violência, dá um grande grito, e o espanto se apodera. Mas o que é isto? Ele está com um ensinamento novo, com autoridade. Olha a diferença, é isso que eu estou dizendo. Os mestres da lei falavam, mas não faziam, não tinha autoridade. Cristo não, e espanta os que estão na sinagoga, porque os mestres da lei falavam e não faziam. Cristo diz, cala-te e sai. Aí os outros dizem, mas o que é isto? É um ensinamento novo com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem? Aí a gente vai entender agora. Quando a gente tem ao lado da gente o testemunho, não tem mal que persevere, não tem maldade que ganhe, não tem atrocidade humana que nos derrube. Porque quando a gente tem as duas bases da palavra e do testemunho, a gente está bem alicerçado. É isso que eu digo e falo, repetindo o que eu disse há pouco. Às vezes a gente quer dizer um caminho para alguém, mas sabe que não tem condição de dizer. E onde está o testemunho? É essa parte que sustenta. Por isso que se a gente quer ser realmente um pai com autoridade, uma mãe com autoridade, um padre com autoridade, uma autoridade constituída com autoridade, deve buscar testemunho na vida para alicerçar não só a palavra, mas trazer a consumação da vida. É por isso que a gente vê o profeta, e sobretudo a experiência de Moisés, no Deuteronômio, Moisés, dizendo que Deus vai enviar um profeta, vai enviar alguém que vai salvar o povo, vai ser um novo Moisés, vai ser Cristo, que ele não diz aqui, mas que a gente já sabe quem é. Este é alguém que vai comunicar aquilo que Deus vai mandar, vai falar com autoridade, vai falar com profetismo, vai falar com determinação. É isto que casa a primeira leitura com o Evangelho. Tudo que Moisés disse na primeira leitura, nós unimos a Jesus de Nazaré,
que fala com autoridade, que veio em nome de Deus e que vai libertar a humanidade. Aí por que é que São Paulo diz tudo aquilo e talvez quem seja casado se preocupe com o que ele disse? São Paulo era um homem da moral, era até então um judeu muito convicto, discípulo da escola de Gamaliel, era um homem da lei, não se esqueçam disso, era da lei. Para ele nada mais é importante do que Cristo. Depois que ele mudou de vida, nada mais importante do que Cristo, inclusive até a situação de casar ou ter algo mais, digamos assim, que tire um tempo para preocupá-lo além de Cristo. Não é que ele esteja aqui dizendo ou diminuindo a importância da família, não. Mas para São Paulo, depois de tudo que ele viveu, das dores que ele passou, ele só tem um olhar: o mais importante é Cristo. Talvez a gente não entenda isso, mas a gente vai começar a tentar entender. Quando a gente, mesmo no casamento, colocar Cristo mais importante, as coisas vão andar melhor. Mesmo que a gente, às vezes tem situações que são muito complicadas, de pessoas que querem porque querem aquilo, querem porque querem aquela situação, querem porque querem aquela... E onde está Deus? Onde está Cristo? O mais importante, por mais que você ame seu esposo e sua esposa, o mais importante não é ela e ele, é Deus. E às vezes a gente muda isso. A gente coloca as pessoas e endeusamos as pessoas. Padre, sem meu esposo eu vou morrer, sem minha esposa eu vou morrer. Calma, paciência. Que história é essa? Pode ser que dê certo, continuem, mas vocês não foram gerados juntos. Um dia a vida gerou juntos. Mas tenham paciência. Vamos devagar. Vamos devagar. Colocar Deus, colocar Cristo, colocar Jesus em meio à família, para que o mais importante seja Ele. Repito, não estou diminuindo a importância da família, estou só dizendo que por vezes a gente só chama por Deus e por Cristo numa situação de família quando a coisa já está difícil, impossível humanamente falando. Por fim, o salmo de hoje nos banha com esta palavra muito forte: não fecheis os corações, ouvi a voz de Deus. Moisés ouviu a voz de Deus, Cristo, sendo Deus, ouviu a voz de Deus. São Paulo, mudando de vida, ouviu a voz de Deus. Talvez seja hoje o grande pedido para todos nós, eu, você, todos nós, quem está em casa, não fechar o coração, ouvir a voz de Deus. Neste tempo que ainda estamos vivendo, como seria diferente se nós não fechássemos o coração, se nós ouvíssemos mais a Deus, se nós tivéssemos mais condição de sermos mais irmãos uns dos outros, se a gente pudesse compreender que só vamos sair dessa pandemia se a gente deixar o que é divisor para se unir, para vencer. Não fecheis os corações, meu povo, vamos ouvir a voz de Deus. Que nesta semana a gente possa fazer essa reflexão: Senhor, eu quero ouvir mais a Tua voz, para que o meu coração não se feche.